No nosso Café com Fé de hoje, nós iremos estudar as lições da vida de Lia, uma mulher que foi considerada uma esposa leal segundo a sua história na Bíblia. Sabe aquelas circunstâncias que você não pediu, mas você cai dentro delas? Lia passou por uma circunstância da qual ela não esperava e hoje nós iremos estudar sobre as lições, sobre o que ela aprendeu a partir dessa situação. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje é quinta-feira, dia 5 de janeiro de 2022. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco neste dia. Vamos lá. Lia era a filha mais velha de Labão, um pastor de ovelhas que viveu em Harã. Seu pai enganou Jacó, o homem que amava sua irmã mais nova, Raquel, e Labão entregou Lia como esposa no lugar daquela que Jacó esperava receber na noite de núpcias. Esse costume da cultura do país determinava que a irmã mais velha tinha que casar-se primeiro. Quem é que nunca escutou a história de Jacó, que trabalhou anos e anos para o Labão para poder se casar com a Raquel? Só que a Raquel era irmã mais nova de Lia. E pelo costume da época, a primeira a se casar tinha que ser a mais velha da casa, né? Já pegou seu cafezinho? Já tem cafezinho quentinho aí? A Bíblia. E aí, o pai da Lia enganou o Jacó e colocou ela no lugar da irmã Raquel. Mas era com Raquel que Jacó queria se casar, não era com Lia. E aí eu fico me perguntando, porque aqui não cita se o pai perguntou, né, pra Lia se ela estava disposta a casar com o marido, o homem, né, que amava a sua irmã, que gostava da sua irmã e não dela. Ao analisar a vida de Lia, aprendemos como podemos fazer o que é correto, mesmo quando algo injusto foi cometido contra nós. Lia também nos mostra o exemplo de uma esposa leal, apesar da circunstância desfavorável no seu lar. Jacó fugia de Deus, mas no caminho de sua casa para a terra do seu tio Labão, teve um sonho. Jacó deu o nome do lugar onde sonhou de Betel, que significa casa de Deus. O Eterno prometeu a Jacó que onde quer que fosse, ele seria protegido e retornaria em segurança à sua casa. Jacó prometeu servir ao Senhor e dar-lhe a 10ª parte de tudo que concedesse. Quem não acompanhou, quem está acompanhando também, vamos relembrar, Jacó era o filho preferido de Rebeca. Lembra que nós concluímos a história de Rebeca ontem? Jacó teve que fugir para a casa do seu tio Labão, porque senão o seu irmão iria matá-lo, porque ele tomou a bênção do seu pai Isaac de forma enganando o irmão Esaú, porque eles, apesar deles serem gêmeos, Esaú e Jacó tinha nascido depois, Esaú tinha nascido primeiro. Então, pelo costume, pelos direitos da época, a bênção do pai, né, o sucessor, o primogênito, seria Esaú. Junto com a sua mãe Raquel, ele enganou o pai, então ele teve que fugir, porque senão ele e o irmão iam acabar se matando, né? Depois de sair de Betel, finalmente Jacó chegou à casa do seu tio Labão. No caminho, ele encontrou sua prima Raquel cuidando das ovelhas. Foi amor à primeira vista. Quando Raquel percebeu que Jacó era seu parente, correu à sua casa e contou ao seu pai sobre a chegada do jovem. Após Jacó ter contado a Labão tudo o que lhe tinha acontecido, né, seu tio o recebeu calorosamente. Jacó quis trabalhar para seu tio e ambos concordaram que ele trabalharia durante 7 anos
para receber Raquel como sua esposa. As diferenças entre Raquel e Lia. Ele tinha duas filhas, né? Lia a mais velha, Raquel a mais moça, né? Raquel era mais formosa, diz a Bíblia. E Jacó se apaixonou à primeira vista por Raquel, né? A Bíblia descreve que Lia tinha um problema nos olhos. Mas é evidente que existia uma diferença física entre as irmãs. E por isso, né, muito provavelmente, Jacó se sentiu atraído por Raquel, né? E aí, Jacó trabalhou, né? Durante os 7 anos. E conta na Bíblia que, à medida que ele trabalhava, o amor dele ia crescendo ainda mais pela Raquel, né? Ao final dos 7 anos, Jacó lembrou seu tio da promessa que havia feito. O casamento foi preparado e, como de costume, a noiva era levada aos aposentos do noivo em um quarto completamente escuro e silencioso, porque as damas tinham vergonha na época. Os costumes diferentes, né? Jacó não percebeu que, na verdade, Labão lhe deu Lia no lugar de Raquel. Ele passou a noite com a Lia. E aí, Labão, né, se desculpou, dizendo que não poderia entregar a filha mais nova em casamento antes da mais velha, né? Mas aí também foi sacanagem, porque eles podiam ter arrumado um casamento, né? 7 anos o cara trabalhou. Podiam ter arrumado um casamento para Lia, então, né? Se o negócio era só que a Raquel não podia casar primeiro, né? Porém, não fazia parte do acordo estabelecido entre eles, né? Lia estava casada com um homem que amava sua irmã. Olha o enlaço. Lembra que eu perguntei do enlaço lá no início? Quando a gente, de repente, cai numa situação que a gente não pediu para estar? A Bíblia relata que, após Jacó ter convivido uma semana com Lia, recebeu também Raquel. Mas somente após prometer trabalhar por mais 7 anos para o seu tio Labão. E aí, olha que situação, vamos dizer assim, não é engraçada, é trágica, né? Porque a Lia foi dada para o cara que gostava da sua irmã. Uma semana depois do casamento, ele consegue a irmã também. Dá aquela sensação assim de que a Lia vai ser, como é que fala? Deixada de lado, né? E aí a Bíblia segue lá em Gênesis 29:30 contando, né, sobre como era a convivência no lar entre eles, né? Eles tinham relação, né? Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Continuou servindo a Labão, né? E aí vendo, olha que importante isso aqui que fala na Bíblia, gente. Lá, quem tiver com a Bíblia aí, abre a Bíblia aí, ó. No Gênesis 29, versículo 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fez-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Mas aí vem aquela questão também, né? Até onde Raquel também tinha culpa dessa situação. Deus abençoou Lia com filhos. Raquel teve que ouvir o choro dos filhos da sua irmã enquanto não tinha nenhum. Como Lia não era tão amada quanto Raquel, talvez tenha passado mais tempo buscando a presença do Senhor para fortalecer-se. Isso é muito importante. Aqui vamos entrar na palavra, na mensagem que Deus tem para a nossa vida hoje. A Bíblia declara que Lia sentiu o cuidado de Deus no nascimento de cada um dos seus filhos. Raquel teve o amor de Jacó, mas uma coisa é evidente na vida de Lia. Apesar das circunstâncias, ela foi uma esposa verdadeira e fiel. Lia não voltou suas costas a Jacó
e nem desistiu de tentar ganhar o seu amor. A atitude de adoração de Lia perante o Senhor se revela nos nomes que ela deu aos seus filhos, descritos lá em Gênesis 29, 32 e 35. O primeiro ela chamou de Ruben, que significa: o Senhor atendeu a minha aflição. Aí, o próximo filho, ela deu o nome de Simeão. Soube o Senhor que era preterida e me deu mais este, chamado por Simeão. Outra vez concedeu a Lia e disse: agora desta vez este filho unirá o meu marido a mim, pois lhe dei à luz a 3 filhos, e o último ele deu o nome de Levi. Olha aí, Levi. Levi veio da união, né? E ela teve mais um filho. Ela teve o Ruben, o Simeão, o Levi e por último Judá. E aí encerrou. Mais adiante, em Gênesis capítulo 30, vemos que Raquel estava com tanto ciúme dos filhos de Lia, que entregou Jacó a sua criada Bila. Olha a história se repetindo aqui de novo. Para que pudesse ter filhos. Bila deu à luz a mais 2 filhos. Então Lia também deu sua criada Zilpa a Jacó, e ela teve mais 2 filhos. Depois Lia deu à luz a mais 2 filhos e uma filha, o qual colocou o nome de Diná, que é a primeira filha, cujo nome é mencionado na Bíblia no momento do nascimento, porque você percebe que eles valorizavam muito mais o nascimento dos filhos homens, né? Por fim, Raquel teve seu primeiro filho, dando-lhe o nome de José. Ao dar à luz ao seu segundo filho, chamou Benjamim, e aí ela morreu. E aí sua morte foi o primeiro registro na Bíblia como consequência de um parto, né? E aí, o que a mensagem do dia nos traz como lição, né? O que aconteceu com Lia, né? A Bíblia nos dá muitos detalhes, não nos dá muitos detalhes, mas sabemos que ela criou 6 filhos que foram fundadores da metade das 12 tribos de Israel. Depois da morte de Raquel, Lia finalmente pôde ocupar um lugar de esposa única de Jacó. O Senhor abençoou Lia continuamente. Do seu filho Judá veio a linha messiânica do rei Davi, ao qual nasceu Jesus, né? Outro filho o Levi, né? Deu origem a Moisés e Arão e seus descendentes. Então, dela teve origem uma descendência preciosa, né? Olha que importante isso, né? Quando penso em Lia, creio que ela foi um grande exemplo de mulher que mostrou fidelidade a Deus quando morava na casa de seu pai e depois enquanto casada. Nós não lemos nenhuma queixa ou amargura a respeito do seu aspecto físico, pela situação do seu casamento, exceto quando ela entregou a Jacó sua criada. Lia parece haver feito sempre o que era correto e Deus a abençoou. Este é um bom momento para examinar nossas vidas, aceitar o desafio de Lia para nos contentarmos com nossas circunstâncias, não importam quais sejam. A palavra do dia é reclamação. Quantas vezes está difícil, está demorando, a jornada está pesada e ao invés da gente dobrar o joelho no chão e conversar com o Papai do Céu, a gente prefere reclamar que está difícil, que as circunstâncias estão desfavoráveis. Porque tem algum problema comigo, deve ter algo errado comigo, Deus está me castigando por alguma coisa. A gente percebe que Lia caiu dentro de uma circunstância que ela não foi convidada para estar.
Ela simplesmente foi colocada, né? Ninguém perguntou para ela se ela queria casar com Jacó ou não. Ela foi colocada no quarto à espera do noivo. Da mesma forma que você não pediu para ter problemas para engravidar, para demorar para engravidar, para ter dificuldade para engravidar, seja lá qual a sua realidade hoje. Você não pediu, mas a circunstância está aí à porta. Como num quarto escuro, assim como Lia foi colocada, vamos fazer a analogia. Hoje você pode estar se sentindo num quarto escuro, sem ter um direcionamento, sem saber muito bem o que você vai fazer, para onde ir. Mas eu quero te dizer que confiar no Senhor e não murmurar, não reclamar apesar da situação, vai te fazer ser abençoada por Deus. Não adianta desejar a promessa do Senhor se você estiver dia após dia reclamando da situação, porque para mim tá mais difícil. Eu escuto muito das tentantes aí, das futuras mamães. Por que comigo, Deus? Por que eu? Fulana tá engravidando e eu não. Entendeu? Quando Raquel veio também para a casa de Lia e também casou-se com Jacó, ela continuou sendo fiel e amável e fazendo o papel dela de esposa com o marido. O fato de outra mulher engravidar perto de você e você não muda a sua missão, a sua jornada. A jornada é sua. Essa é uma das lições mais preciosas que Lia nos traz no dia de hoje. Que apesar das circunstâncias estarem difíceis, ela se manteve fiel ao Senhor, né? E aqui diz que que muito provavelmente por estar difícil, pela prova que Lia passava e por se sentir tão sozinha, é que ela se aproximava tanto de Deus. Então, minha amada preciosa, se tá difícil aí, se tá pesado, se o fardo tá te pesando sobre os ombros, essa é a hora de você aproveitar para se aproximar de Deus. Ao invés de ficar questionando por que eu, comece a colocar aos pés do Senhor a sua aflição. Você não está sozinha. Deus é contigo, eu estou aqui, manhã após manhã, para te acolher. Perceba que muito maior do que a tragédia é a vitória. Aqui diz que o final de Lia foi feliz. Ela foi fértil. Seu útero era abundante, né? O Senhor Deus permitiu que ela desse luz a filhos e filhos e filhos, abundância sobre a vida dela. Embora ela se sentisse não amada, até desprezada talvez pelo marido, mas ela sentia da parte do Senhor e buscava no Senhor o amor que faltava. Busque no Senhor aquilo que falta na sua vida. E a palavra do dia é não murmurar, não reclamar. A nossa tendência natural enquanto seres humanos é reclamar, é questionar. Precisamos mudar esse olhar, precisamos acolher aquilo que nos acontece, né? E entender o que fazer a partir daquilo ali. Reclamar, se colocar como vítima, não vai te ajudar a resolver o seu problema. Seja protagonista da sua jornada. A jornada é sua. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, chego em Tua presença para Te louvar e agradecer Teu santo nome, Senhor. Nos perdoa, Pai, por todas as vezes em que preferimos reclamar, Senhor Deus, do que agir. Muitas vezes nos colocamos como vítimas, Senhor. Não permita, Pai, nos abençoe, Senhor Deus. Erga cada cabecinha, cada mulher que se sente triste, menosprezada nesta manhã, Senhor Deus, que não está se sentindo capaz. Eu quero que o Senhor levante, Senhor Deus, que o Senhor erga, resplandeça na vida dessa preciosa, que ela possa, Senhor Deus, perceber, compreender qual é o papel dela, qual é a missão dela, e que ela se erga para cumpri-lo, Senhor Deus. Fortifique, fortaleça, prospere, Senhor Deus, para que todas elas sejam férteis, para que todos os lares sejam prósperos e abençoados, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam conosco neste dia. Abençoada seja a nossa quinta-feira. Gratidão, gratidão, gratidão. Deus abençoe.